Oi, gente, para quem não me conhece, me chamo Thales Paulino, sou aluno formando em psicologia no 10º semestre, moderador do grupo de estudos de logoterapia e análise essencial e do grupo de estudos em ludoterapia. E hoje o conteúdo que iremos dar vai ser voltado ao estudo da filosofia existencialista, com esse que é um dos grandes alicerces da psicologia e da filosofia existencialista, que é o Martin Buber, que criou o conceito da relação dialógica entre o eu e o tu. Conceito esse que vai ser muito utilizado dentro da logoterapia, que a gente conhece aqui como autotranscendência. Mas, antes de tudo, eu quero te falar que o Martin Buber ele era um filósofo e teólogo. Então a sua filosofia tem um pé muito grande dentro da teologia judaico-cristã. Apesar de não ser uma teoria totalmente formulada dentro do cristianismo ou do judaísmo ou de qualquer religião que seja, ele trouxe uma discussão que começou a compreender a relação do autotranscendente, da transcendência com esse divino, com a relação humana. Então, primeiro eu quero falar sobre as relações, sobre os pilares importantes dentro da clínica. O primeiro pilar dentro da clínica de humanismo é a relação terapêutica. Ou seja, por que a gente relaciona isso ao conteúdo de Martin Buber? Porque ele fala de uma relação dialógica entre eu e tu. Então, essa relação dialógica ela é muito importante para a clínica. E o vínculo terapêutico, que a gente chama de relação terapêutica, é o que vai ditar qual é o andamento do tratamento. E a pessoa vai ocupar uma posição central ali, ela é protagonista daquele ambiente. E aí a gente chega com o conceito de estar, de fato, presente. E aí a pessoa ela vai ser vista como alguém que afeta o mundo. Mas o mundo também vai afetar na pessoa. Então aquela relação terapeuta e paciente é uma relação de afetações mútuas, onde um afeta o outro e o outro, por ser afetado por ele, afeta indiretamente também aquele que o tornou um ser afetado. Então, eu gostaria de trazer uma analogia para vocês sobre a filosofia de Martin Buber. O mundo são as ondas. Vamos considerar isso nessa analogia. Imagine que tem uma pessoa dentro de um rio. E essa pessoa ela está jogada, ela foi jogada a esse rio. Quando nós chegamos ao mundo, nós somos jogados a esse rio. E as ondas que vão vindo, essas pequenas ondas que vêm no rio, são podemos ler ela como um mundo. Ou seja, o mundo está constantemente nos afetando. Estamos aqui parados. Mas o mundo e as suas ondas vai afetando a gente, nossa maneira de agir, nossa forma de pensar. Então, o rio ele representa 3 espaços-tempos. A parte de cima do rio vai simbolizar o futuro. Onde está a interseção entre o baixo e o cima, naquela parte onde está entre água, entre seco e molhado, essa parte é o que a gente chama de presente, porque são as afetações que acontecem no agora. E a parte de baixo do rio é o passado, porque aquela parte de baixo do rio está em um ciclo fluido constante, então aquilo já passou. O que a água do rio traz para a gente vem antes, ou seja, já existe antes de existirmos. O rio já existe antes de estarmos aqui. Ou seja, o mundo já afeta a gente antes de nascermos, com uma própria preconcepção de como nós seremos pelos nossos pais. Então, o mundo ele está constantemente nos afetando. E o que é que diferencia a gente de um tronco de madeira? É que nós temos escolhas a fazer. Nós podemos, por exemplo, ficar parados naquele rio sendo afetado pelo mundo. Ou nós podemos tentar sair daquele rio, ou seja, sair do mundo, se distanciarmos das afetações do mundo e se isolarmos. Mas a consequência é não conseguirmos elaborar a nossa persona, nossas características próprias. Outra coisa que podemos fazer no rio é orientar para algo distinto além de nós mesmos. Talvez a gente encontre uma pedra para se focar, para se segurar, ou então a gente pode simplesmente encontrar um galho de uma árvore e tentar chegar até esse galho. E aí são as relações. E por último, a gente pode aceitar o nosso destino, nosso modo de ser, como uma pessoa que está necessariamente dentro do rio. E a gente não pode simplesmente escolher sair do rio, porque o rio é a vida, é a mudança, é a transição. Então vamos lá. A gente vai partir de um conceito de existência. Essa palavra vai significar basicamente existe, você é jogado ao mundo, você é jogado à existência. Essa palavra vai significar arremessado ao mundo. Então o êxtase, o ecstasis é o êxtase.
É a vivência, aquele imediato, é o que a gente tem agora, no aqui e agora. É o que a gente vive hoje de forma intensa, é o êxtase, como a própria palavra diz. E o excêntrico, por exemplo, se a gente for parar para pensar em excêntricos, é fora de um círculo. Ou seja, o existe é arremessado ao mundo. O excêntrico, ele é fora de um círculo, ou seja, ele é fora de um padrão. Então, o homem, ele está no ser, mas ele se projeta fora do ser. Ele está arremessado ao mundo, mas por sua natureza, ele tenta se distanciar desse círculo, ou seja, tornar-se excêntrico ou espontâneo. Então, nós somos sempre um ser de poder vir a ser algo ou alguém. Nós, por nossa natureza, é um ser de atualização, de potencialidade. O principal conceito do humanismo é a potência. Nós somos seres potentes, sempre podemos vir a se tornar alguma coisa, como nós vemos isso em Martin Heidegger. Então, a gente está numa relação dialógica de sempre poder se tornar alguém diferente. E qualquer relação dialógica que temos, seja com um aparelho telefônico, seja com outra pessoa, nós se tornamos uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Então o outro, ele é sempre o outro e nunca um tu em mim. O que é que eu quero falar com essa frase? De que o outro, ele é outro. Ele passou por outro processo nesse rio. Vamos lembrar que duas pessoas no mesmo rio, em posições diferentes, vão vivenciar as coisas de forma diferente. Porque o que uma correnteza traz para mim e bate na minha perna, não necessariamente vai bater na perna do outro. Então o outro, ele não é um reflexo do eu. Ele é uma própria vivência única. Então, como surge então o ser dialógico? Ele surge nessa interseção do contato entre o eu e o tu. Existe ali, nesse meio termo, uma relação transcendental e espiritual que vai me conectar com esse divino pelo simples fato de enxergar um tu, uma outra pessoa, um outro. Então, entre o eu e o tu, nós existimos desde o princípio. Porém, há algo que é diferente. Entre o eu e o tu que muda a nossa percepção. Ou seja, entre o eu e o tu, entre eu e você, o que muda são as nossas percepções, história de vida, o que vivenciamos, nossa cultura. Tudo isso afeta a forma que eu enxergo o outro. E isso vai afetar muito, por exemplo, dentro da clínica. Até que ponto nós não estamos querendo colocar dentro da clínica nossas visões de mundo pessoais e subjugando o cliente a uma percepção própria. E é uma reflexão que fica aqui pra gente. Então não vai existir uma terapia sem transferência e contra-transferência, um conceito psicanalítico. É inevitável no humanismo não existir esse processo, porque o sujeito projeta no outro e o outro projeta nele, e é isso que dá o ciclo terapêutico no humanismo, que é a relação, a interação dialógica entre dois seres diferentes. Então a relação, ela é uma incubadora do que a gente percebe no outro. Ela cria uma noção nesse meio termo entre eu e tu, basicamente com o que a gente consegue perceber no outro com base em nossa história de vida, nossas visões pessoais. Por isso que a psicoterapia, ela nunca é necessariamente 100% impessoal. Existe ali uma afetação. É claro, princípios éticos, você deve estar 100% presente ali para o paciente e na relação dialógica com ele. Porém, todavia, existem casos onde as pessoas não vão estar presentes de fato. E aí já não é uma questão de visão de mundo do humanismo. O humanista, ele tem que estar 100% presente na relação dialógica do aqui e agora. O processo da contra-transferência, transferência, vai ser baseado 100% no aqui e no agora. Então, observar já é mudar. Na filosofia de Martin Buber, o ato de observar significa mudança, porque quando observamos somos afetados por algo. Ou seja, algo afeta a gente, algo incomoda a gente, traz uma inquietação sobre algum determinado assunto. E por sermos inquietos por isso, já mudamos, já temos o processo de transformação. Então, olhar por si só cria uma realidade, e olhar por si só atua na medida que se atualiza algo no outro. Ou seja, não existe esse estado de neutralidade no ser humano. Se você só observa algo, você já é afetado por algo. E esse algo também está sendo afetado por seu olhar.
Ora, se você está numa relação com uma pessoa e essa pessoa só observa você conversar, mas ela observa de verdade, ela não está dispersa no ambiente, você sente isso, você se sente acolhido. Mas se você está conversando com uma pessoa em uma relação e essa pessoa não está prestando atenção no que você fala, ela não precisa estar falando. Mas por ela não prestar atenção, você sente isso, fica incomodado. Ou seja, não precisamos falar nada para afetarmos o outro. Então, vamos lá. Estar presente, basicamente, na filosofia de Martin Buber, é estar nessa relação dialógica do aqui e do agora. Se estamos projetando ao futuro uma preconcepção sobre o outro que estamos em diálogo, já não é estar presente. Se estamos pré-julgando o outro com base em alguma coisa do nosso passado, de vivências passadas, já não estamos mais presentes. Então é importante que a gente sempre enxergue o estar presente como captar o outro em sua integridade e não como conteúdo. Muito importante esse ponto. Para Martin Buber, a experiência é a coisificação do outro. Ou seja, se a gente só quer aprender experiência, se a gente só quer conteúdo do outro, a gente se nega a conhecer o outro de fato como ele é. Porque o outro, por si só, ele é conteúdo. Mas se a gente busca captar o conteúdo do outro, a gente busca captar pequenas partes do diálogo, do discurso dele. E aí a gente já transforma o outro, o tu, em uma coisa, um isso, um objeto. A experiência ela não é negativa, mas se você olhar o outro apenas como uma experiência, uma possibilidade de experiência, você só vai retirar algumas coisas. Você vai, como é que eu posso dizer, tirar as partes do corpo dessa pessoa e escolher a que mais te agrada. Você diminui, reduz o outro. E isso não é o princípio da filosofia humanista e de Martin Buber. Então, o entre-espaço terapêutico, esse meio termo, é um meio termo onde o eu e tu tá 100% presente. Não existe ali um terapeuta que quer aprender algo com o paciente, uma experiência, um conteúdo. O paciente é o protagonista. E por ele ser o protagonista, é uma relação recíproca entre o eu e o tu. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas músicas para poder explicar um pouco mais para os alunos do grupo de estudo sobre o conteúdo de Martin Buber. Mas essa música eu vou falar dela em específico, que é do Liam Gallagher, cantor do Oasis, que fala que quando o amanhecer veio, você se sentiu inspirado a recomeçar. Mas acontece que você só pode fazer uma única vez. E eu acho que é verdade o que eles dizem, que o sonho é emprestado. Você o devolve amanhã, menos a tristeza. E a dor, ela só entra para acabar com o devaneio. Eu sinto ela acenando, para evitar sentir a mesma coisa. O que o Liam Gallagher quer falar nessa música é que o que a gente vivencia é propício do reino do agora. O que a gente vive é apenas do agora. Amanhã isso não vai fazer mais sentido. Porque mesmo que passe, que a gente continue triste, alguma coisa ali mudou. A gente não vai sentir a mesma coisa. A gente não consegue voltar. E é por isso que na logoterapia a gente fala de que nossas escolhas precisam ter responsabilidade. Por quê? O que escolhemos é em detrimento de outras coisas que não escolhemos. E no momento que escolhemos, nos tornamos responsáveis pelo que sentimos no agora e de que não sentiremos mais isso no futuro. Então, esse é um princípio que tem na logoterapia e na filosofia de Martin Buber. Mas, o que é o adoecer? O retraimento desse entre o eu e o tu, ou sua rigidez característica em manifestações psicopatológicas. Assim podemos compreender fenômenos psicopatológicos como consequência de um diálogo interrompido ou impossibilitado. Muito importante isso. Um adoecimento das relações é quando existe uma rigidez entre o eu e o tu, ou então existe um retraimento desse eu e o tu, ou seja, quando eu capto o tu de uma forma adoecida, de uma forma rígida, eu não me permito se atualizar, não me permito ser afetado e afetar o outro. E por consequência eu me retraio, eu me fecho e quebro a principal forma de atualização que a gente aprendeu lá no Rio, que é estar no Rio. É como se a gente, quando está adoecido, subisse em cima de uma pedra e não deixasse que o mundo afetasse a gente. E a gente se distancia da principal característica terapêutica da logoterapia, que é a autotranscendência. Somos jogados ao mundo. E por ser jogados ao mundo, encontramos tanto a doença como a cura dentro dele. Então, adoecer é essa visão do Martin Buber. E o que não é um encontro? Estar presente é um encontro real entre o outro. A transmissão de conteúdos não é um encontro, já aprendemos sobre isso no encontro que tivemos agora.
de que transmitir apenas conteúdos é reduzir o outro a conteúdos, que geralmente fazemos juízo de valor do que é ou não um conteúdo. O que é ou não um encontro? O fracasso do encontro é um Vergnügung, que é um desencontro. O desencontro está dentro desse processo de rigidez, de distanciamento da relação com o outro. E esse não é o fim. A gente sempre pode atualizar o que há no outro, ou seja, enquanto podemos atualizar o outro e sermos atualizados pela relação dialógica com o outro para Martin Buber, nós podemos ser curados. E é por isso que a psicoterapia ela tem poder de trabalhar diversos aspectos. Eu não gosto de falar a palavra cura, porque a clínica não é reduzida a uma doença, uma patologia, um estado de saúde puramente, mas eu diria que atualizar no outro a relação terapêutica, ela tem um potencial de explorar ainda mais as potencialidades de desenvolvimento do ser humano e, por consequência, a sua cura. Então, esses outros aspectos que eu trouxe para vocês não são encontros. Então, a psicoterapia cura porque a eficácia da psicoterapia aparece, então, sob uma nova luz. O paciente precisa, para se tornar real, de um tu que não lhe negue, que se apresente a ele como interlocutor pessoal e lhe ofereça a relação. O terapeuta ele é como se fosse um espelho para o analisando, para o cliente conseguir enxergar a relação do eu e tu dele com ele mesmo. Então, a psicoterapia cura, ela tem eficácia no momento em que o tu do outro entra em contato com você e se conecta consigo mesmo, numa relação dialógica, de afetação mútua, de atualização. Por isso que aqueles insights que existem na psicoterapia trazem tantos resultados positivos, porque existe ali uma atualização do estado atual do sujeito. Então, o outro ele vai estar nas representações da interação, na relação com o outro que eu me crio a partir de tu, ou seja, eu me crio a partir da relação com o outro, porque eu já cheguei em um mundo já criado, então eu me crio a partir do mundo, e das múltiplas experiências que correspondem a um humus, ou seja, uma junção dessas partes em um todo. Então, aí é onde está o outro. E a representação, vamos entender essa palavra, representar significa tornar-se presente. Então, as representações do outro é uma forma de nós tornarmos presentes na relação atual. O que modela minha relação consigo mesmo é a forma que eu represento, que eu torno presente a presença do outro. E eu sou afetado por ela. Isso tudo na filosofia de Martin Buber. E aqui é outra música que coloquei sobre sermos, antes de sermos indivíduos, sermos mundo, ou seja, uma música do Slipknot. Eu sou um mundo antes de ser homem. Eu fui uma criatura antes de conseguir me erguer. Vou me lembrar antes que eu me esqueça. Uma música muito boa, Before I Forget, de Slipknot, que basicamente antes de sermos indivíduos somos mundo, porque entramos, somos arremessados na existência, arremessados ao mundo, e de natureza excêntrica, de sair desse círculo, desse centro que está nosso ego. E agora falando um pouquinho mais sobre o Martin Buber. Ele não apenas foi o criador da linguagem fenomenológica existencial, mas da própria forma de linguagem. Ele desenvolveu uma forma própria de linguagem existencial entre os sujeitos. Ele criou uma ideia de que a linguagem, sobretudo, é uma ação, um ato. E também a linguagem pode ser um repelente que distancia as outras pessoas e aí nisso traz o adoecimento. E a linguagem também pode ser um contato, uma relação dialógica, presente, genuína e recíproca entre eu e você. E a filosofia dialógica e o dialogismo foi uma criação do Martin Buber, de que existe ali um sentido da vida no presente, em estar presente numa relação de si com o outro. E com isso haveria duas posturas fundamentais do ser humano diante do mundo, que é a dialógica e a monológica. Vamos pegar pela palavra, de que dialógica é o contato que eu me permito ter com o outro. E monológica é o contato que eu me nego ao outro. Então dá para pegar pela própria palavra, mono e diálogo. E aí a gente chega na ideia de dualidade do Martin Buber, que é muito explorada também por Carl Gustav Jung, de que o mundo ele é dualista, duplo. E para a relação dialógica, o mundo é duplo para o homem segundo a sua dupla postura. A postura do homem é dupla conforme a duplicidade das palavras fundamentais que ele pode pronunciar. Quais são as duas palavras princípios para Martin Buber? Eu, tu. E eu, isso, com objetos. Enfim, nós temos duas palavras fundamentais. E essas palavras fundamentais criam uma natureza dupla na existência humana. A fala, ela não vai ser apenas um som, um efeito sonoro.
ou um toque, mas uma afetação direta no outro, onde o outro me atualiza e eu atualizo o outro nesse contato, que a gente viu um pouco mais atrás. Então, o contrário de falar não é o silêncio, é a apatia. É a rigidez entre o contato, porque o silêncio terapêutico, o silêncio perante uma pessoa é, acima de tudo, uma possibilidade de permitir que o outro fale. Ou seja, entrar em estado de silêncio é um dos atos mais nobres no mundo, porque você sai do seu próprio ego e permite que o outro traga uma atualização para você, que ele te afete e que ele afete a relação dialógica entre os dois. Então, desde que somos um diálogo, ouvimos uns aos outros. Ou seja, para estarmos em diálogos, também precisamos estar em determinado momento em silêncios. E agora, eu botei aqui uma música de Depeche Mode, depois vocês podem ouvir, que é... Eu não lembro o mundo agora, mas acho que é Enjoy the Silence. E basicamente ela fala que o silêncio muitas vezes vai ser mais profundo do que milhares de palavras. De que o silêncio ele causa afetações tão confortáveis quanto palavras malditas, palavras onde não estamos de fato presentes no ambiente do aqui e agora. Então, ser duplo. O ser humano vive em um mundo duplo, compartilhado entre o eu e o outro. E a fala, ela vai estar presente até mesmo na minha postura. A forma que eu observo o outro, que eu me entro em contato com o outro, que eu recebo, eu recepciono, eu acolho o outro, é sobretudo um diálogo. Por isso que pessoas passam mais ou menos confiança em suas posturas. Não é pseudociência, é porque a postura é uma linguagem, é uma comunicação, assim como é o silêncio. Então o homem, por ser sustentado, é sempre já um ser falante, ou seja, por sermos existentes, já somos, por natureza, falantes de várias formas, não só com palavras. E a palavra princípio do eu, tu e isso se forma no momento em que o eu entra em contato com o tu. E todo tu é destinado a se tornar um isso. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E aqui eu trouxe um texto sobre eu te ver. Uma palavra muito bonita, que é mais profundo do que um simples oi para uma pessoa. É dizer eu te vejo. Porque eu percebo algo, eu sinto algo, eu imagino algo, eu quero algo, eu sinto algo, eu penso algo. Isso é uma relação com uma coisa, gente. Mas a vida da essência humana não consiste apenas de tudo isso e do que lhe é semelhante. Tudo isso é o que lhe é semelhante juntos formam fundamentalmente o reino do isso. Mas o reino do tu tem um outro fundamento. Tudo isso que a gente falou agora é o reino do isso. Mas o tu, ele não tem por algo um objeto. Ele tem algo, de fato, um outro ser, uma outra existência. E cada isso faz fronteira com outro isso. O isso existe apenas por estar limitado aos outros. Mas onde se diz tu, não há algo. O tu não faz fronteira. Quem diz tu não tem algo, não tem nada, mas a relação. O que é que essa frase do Martin Buber quer dizer? De que pensar algo, imaginar algo, querer algo, é sempre algo. É uma experiência, é querer uma coisa do outro. Mas uma relação recíproca, uma relação dialógica que cura, não existe expectativas. E é por isso que um psicoterapeuta que bota expectativas em seu cliente geralmente atrapalha o processo terapêutico. Porque o importante na clínica não é botar expectativas, querer algo do paciente, uma experiência ou um grau de consciência, mas querer que o paciente, que o cliente, ele torne-se presente e para isso o psicoterapeuta deve estar presente. Isso é um pilar. Enxergar o outro como ele é e não como pré, que são as experiências, ou como pós, que é o que pode vir depois. Então, o espírito, na visão de Martin Buber, em sua manifestação humana é a resposta do homem a seu tu. O homem fala diversas línguas, linguagem verbal, linguagem da arte e linguagem da ação. Mas o espírito, ele é um só. E esse espírito é a resposta ao tu, que se revela em mistérios, e que do seio deste mistério chama. O espírito não está em eu, mas entre eu e tu. A gente tem um conceito na logoterapia que é espiritualidade, que não é religião. E isso aqui se conecta muito com a natureza do espírito, que é a noética. De que o espírito não está em mim e nem no outro. Ele está entre eu e o outro. Por isso que ser autotranscendente, ou seja, entrarmos em contato com o outro das diversas formas de criação de sentido, como da criação, atitude, vivência, entrar em contato com o outro é uma relação de cura, de afetação, porque a afetação muda algo na gente. Então o espírito, essa relação com o divino, é uma relação entre eu e o outro. Basicamente é isso. E o eu e o isso
ele basicamente é uma experiência, uma relação de experiência, uma coisa. Um microfone como esse que eu seguro aqui, ele foi criado para alguém, ele foi desenvolvido para alguém. Só que o processo de desenvolvimento dele está no passado, não está no agora. Ele foi feito por uma pessoa, passou por um processo de ser feito, então ele não está mais presente, ele é um isso. A experiência de uma pessoa está no passado, porque ela é agora uma outra coisa que não sua própria experiência. Então a relação de eu e isso é acima de tudo uma relação de objetificação. Mas apesar disso tudo, toda a relação entre eu e tu é condenada a viver e se tornar um isso. Porque a gente nem sempre consegue estar presente o tempo todo. Mas uma relação saudável consegue transformar o isso em tu de novo. Ou seja, em determinado momento você consegue estar presente de novo para o outro. E o outro está presente de novo para você. Então, uma relação entre eu e isso pode ser associada às instituições. Ou seja, as instituições como Estado, religião, crenças, é uma coisa que parte do reino do isso. Porque são instituições criadas no passado que reverberam até o hoje. E uma coisa que pode ser associada ao eu e tu é o sentimento. A gente sente agora. A gente vivencia o sentimento agora. E é a forma mais intrínseca, espontânea de sentir algo por alguém, de estar numa relação recíproca ao sentimento. Por isso que a apatia é pior do que o ódio, porque a apatia existe o rompimento do sentimento, ou seja, o rompimento de estar presente no aqui e agora. Então, se eu falo tu, eu consequentemente falo eu. E se eu falo tu, porque o eu foi formado por vários tus durante a vida. Então, a presença ela não é algo fugaz e passageiro, mas aguarda e permanece diante da gente. É o agora, é o totalmente agora. Ele não passa, porque quando passar, já não vai ser um tu, vai ser um isso. Mas quando a gente consegue transformar esse isso num tu, a gente torna de novo a presença real. Então, a presença não é algo que passa, porque ela afeta a gente. O contato com o outro nos afeta. E esse contato que nos afeta muda para sempre a gente. Entendeu? Então, ela não é passageira porque ela afetou algo. E ela mudou algo. Ela atualizou algo na gente. E o face a face se realiza através do encontro. Ou seja, o encontro recíproco permite que a gente penetre o mundo das coisas e atue indefinitivamente. Ou seja, que a gente afete permanentemente o outro. E o outro seja a junção de várias afetações durante a sua vida. Então a palavra princípio é a palavra eu e tu e eu e isso, basicamente. E o tu desaparece a cada segundo, o que eu falei pra vocês, que o tu, uma relação comum é que o tu suma e se torne um isso, mas uma relação saudável transforma o isso de novo em um tu. Então é uma relação dialógica, dinâmica. E é por isso que a gente diz que na logoterapia temos a psicodinâmica ou a noodinâmica, de que a gente tem ali sempre um estado de tensão que nos impulsiona a algo, ou seja, a transformação do tu em um isso nos impulsiona para transformar o isso novamente em tu e assim firmar a relação dialógica. Então, gente, espero que tenha sido bom esse conteúdo. Esse é o último slide. É um conteúdo muito denso para se dar em pouco tempo. Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para compreender com detalhes os slides, o conteúdo de Martin Buber. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Então, por favor, deixem o joinha de vocês, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com amigos e colegas. E, acima de tudo, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho dessa filosofia existencialista que a gente leva para a logoterapia com muito carinho, como a autotranscendência. Então é isso, uma boa semana para vocês e vamos juntos nessa.